Hoje eu vou contar a história por trás de uma das músicas mais controversas dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, presente no disco de 67, Sgt. Pepper's. Essa é uma composição do John Lennon, mas foi creditada à dupla Lennon-McCartney. Era uma tarde qualquer no início do ano de 67, e o Julian Lennon, que é filho do John Lennon, ele tinha acabado de voltar da escola com um desenho em mãos, que tinha sido feito pela sua colega Lucy O'Donnell, que na época tinha apenas 4 anos. Então o John, vendo aquele desenho, ele ficou meio confuso e perguntou o que era pra ser aquilo ali. Daí o Julian respondeu que era Lucy no Céu com Diamantes, que no caso é o nome da música dos Beatles. Aí depois do John ter escutado essa frase, ele teve um daqueles impulsos miraculosos e começou a compor a música. E que por sinal são uma das 3 músicas do disco que supostamente falam sobre drogas. E aliás, quando o John escreveu essa música, muito provavelmente ele estava sob o efeito de LSD, que era uma droga que ele usava muito em casa na época. Além de que ela foi inspirada em surrealismo, em jogo de palavras e na obra do Lewis Carroll. Agora eu vou explicar o que são cada uma dessas coisas. O LSD é uma sigla para dietilamida do ácido lisérgico, que é uma droga sintética, ou seja, ela não é encontrada na natureza. A primeira pessoa a sintetizar o LSD em laboratório foi um sujeito chamado Albert Hofmann, lá no ano de 38. E o objetivo dela é que ela fosse usado para fins terapêuticos, ou seja, para medicamentos e tal. Só que devido aos efeitos que ela ocasionava durante o uso, ela passou a ser usada como um alucinógeno, ou seja, era uma droga psicodélica. O surrealismo foi um movimento literário e artístico que nasceu lá na França, que basicamente consistia em expor tudo que vinha na sua mente sem se preocupar com os padrões da sociedade ou se aquilo tinha sentido ou não. E Lewis Carroll foi um autor inglês que ficou famoso por ter escrito a história Alice no País das Maravilhas. Entendendo as inspirações por trás dessa música, é importante lembrar que na época que ela foi lançada, teve uma baita de uma treta falando que o John estava fazendo referências ao LSD. Porque além de todo o sentido que a letra tinha, que no caso era nenhum, as iniciais do título da música formavam a sigla LSD. Eu vou ler aqui um trecho do livro do Steve Turner, onde ele fala sobre isso. A teoria de que a canção descrevia uma viagem de ácido pareceu fundamentada quando se percebeu que as iniciais das palavras-chave do título formavam LSD. No entanto, o John sempre negou, tanto em público quanto em particular, embora jamais hesitasse em discutir canções que de fato se referissem a drogas. Ele insistia que o título vinha do que o Julian dissera sobre o seu desenho. Julian lembra: "Eu não sei por que eu dei esse nome ou por que esse desenho teve mais destaque do que os outros, mas é claro que eu sentia um carinho por Lucy. Eu costumava mostrar ao meu pai tudo o que eu havia feito ou desenhado na escola, e esse desenho desencadeou a ideia de uma canção sobre Lucy no Céu com Diamantes. E todo o livro que eu citar vai ter link na descrição para comprar na Amazon." O John chegou a alegar que todas aquelas imagens alucinatórias que aparecem na canção foram inspiradas num capítulo do livro da Alice através do Espelho, que se chama Lá e Água, onde a rainha estava disfarçada de ovelha e ela levava a Alice num barco a remo rio abaixo. Tanto Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho eram um dos livros prediletos do John Lennon na infância. Ele tinha ganhado esses livros de presente de aniversário, e segundo ele mesmo, ele lia uma vez por ano cada um deles. É possível também que essa música tenha sido inspirada num programa de comédia que o John assistia muito na época, que se chamava The Goon Show. É o que diz o trecho de um livro do Hunter Davis. É possível também que haja uma conexão com um programa cômico de rádio da época, o Goon Show. Segundo seu principal roteirista, Spike Milligan, que foi amigo de John, eles costumavam conversar sobre plasticine ties, que era gravatas de massa de modelar. E essa palavra plasticine acabou aparecendo na canção da seguinte forma: Plasticine Potters with Looking Glass Ties. E o tal do Spike Milligan, ele era amigo do George Martin, que na época era o produtor dos Beatles. Então, devido a isso, ele conseguiu entrar em algumas sessões do Sgt. Pepper's. Eu conhecia Lennon muito bem. Ele costumava falar bastante sobre comédia. Ele era fanático pelo The Goon Show. Tudo mudou depois que casou com Yoko Ono. Parou tudo. Nunca mais me procurou. E no estúdio, a música não teve muito problema na hora de ser trabalhada. Junto com o ensaio, ela levou apenas 3 dias para ser finalizada e mixada. Agora aqui vão algumas curiosidades. Curiosidade número 1. Somente aos 13 anos de idade, a pequena Lucy O'Donnell descobriu que tinha sido imortalizada numa música dos Beatles. E isso foi mais ou menos no ano de 76, uns 9 anos após o lançamento da música. E aliás, a Lucy já é falecida. Ela acabou morrendo em 2009 devido a uma doença chamada
chamada Lupus. E nessa ocasião, antes dela morrer, o Julian Lennon fez um baita de um arranjo de flores e mandou pra ela. E que inclusive ela disse que foi o maior que ela recebeu na vida dela. E o Julian também compôs e gravou uma música chamada Lucy, que era pra homenagear a amiga. Curiosidade número 2. O Paul foi lá na casa do John pra trabalhar na música. Eles passaram um bom tempo trocando imagens e versos pra pôr na canção. O Paul criou Newspaper Taxi e Cellophane Flowers, que aparecem em alguns versos da música. E essa foi a história de Lucy in the Sky with Diamonds, e amanhã a saga Sgt. Pepper's continua. Eu te vejo lá.